Olá pessoal, então nós vamos agora fazer a instalação do PostgreSQL no nosso computador, utilizando o Linux, e também fazer a instalação da interface gráfica, que é o PGAdmin, certo? Então, antes de começar a instalação, é legal que a gente tenha atualizado os pacotes do nosso sistema. Nesse caso aqui eu estou utilizando o Ubuntu 18.4, e é interessante manter esse pacote sempre atualizado, né? Limpei aqui a tela para ficar melhor para a gente visualizar. Fiz o sudo apt-get update atualizado, agora eu vou instalar. Então sudo apt-get, eu vou colocar o "-y" para ele não ficar perguntando durante a instalação. Então sudo apt-get "-y install PostgreSQL, depois a PostgreSQL contrib, que é essa dependência que ele precisa aqui para fazer a instalação. Dei um OK, ele vai carregar aqui para a gente. E assim que ele terminou, nós já vamos acessar para ver se ocorreu tudo certo com a instalação. Então eu vou acessar o usuário Postgres, que ele já criou automático durante a instalação. Então, acessei com o usuário. Vou limpar a tela novamente para a gente visualizar. Agora, acessado com o usuário, eu consigo acessar o gerenciador de banco de dados, né, que é o PSQL. E agora, se eu tivesse alguma tabela aqui dentro do banco, que não é o caso ainda, eu utilizaria o /d para listar, mas agora ele mostra aqui, ó, não há nenhuma relação encontrada, né? Tabela a gente também pode chamar de relação, isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Feito isso aqui, a instalação está ok, eu vou utilizar o /q para sair e vou dar um exit para voltar para o meu usuário e sair desse usuário do Postgres. Tranquilo, está instalado, foi fácil, não foi? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa ir lá no diretório, eu vou utilizar aqui o Nano, que eu prefiro utilizar esse editor, fica a preferência do que vocês gostam de utilizar, para a gente agora colocar o pacote do PGAdmin, que é a interface gráfica do PostgreSQL. Então vou dar um sudo nano e vou lá na pasta /etc apt. Depois eu vou em sources list.d e depois vou ter esse pgdg.list. Se você não tiver esse arquivo, você pode criar ele manualmente. Abrindo ele, eu vou colar essa linha aqui dentro, ó, deb http apt postgres, para que ele vá lá e busque a interface gráfica e traga aqui para minha lista de pacotes do meu Ubuntu. Então, Ctrl X para sair, Y para confirmar, Enter. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou baixar o pacote. Então, eu vou executar um wget. Pode ser aqui na raiz mesmo, não tem problema. Depois ele vai apagar o arquivo. Eu vou deixar esses comandos aqui para vocês logo abaixo do vídeo, tá? Executou, marcou ali o OK. Vou atualizar novamente a lista de pacotes para ele poder aparecer agora para instalação para mim. Sudo apt-get update. Vocês vão ver que no carregamento aqui agora ele já vai mostrar as opções do Postgres, né? Aqui no meu não mostrou porque ele já está instalado. Mas de vocês ele vai mostrar. Depois disso aí eu posso fazer o quê? Sudo apt-get install PGAdmin. Aí vocês vão ver, por exemplo, deixa eu dar dois tabs aqui para ele mostrar as opções. Por padrão, ele já vai ter essas opções do PGAdmin 3. O PGAdmin 3 é a interface gráfica no modo desktop que a gente pode utilizar no Postgres. Só que a gente fez esse processo todo para a gente poder estar utilizando a versão mais nova da interface gráfica, que é o PGAdmin 4. Essa PGAdmin 4 ele já veio com uma interface gráfica web e ela funciona tanto no Linux quanto no Windows da mesma forma, então não vai ter diferença para quem usa esses dois sistemas. Então vamos utilizar essa versão do PGAdmin 4. Então, PGAdmin 4, vou colocar um Enter e esperar ele carregar. Pronto. Carregou, eu já posso abrir. Então, PGAdmin 4, vou dar um Enter aqui. O que ele vai fazer agora? Ele vai abrir aqui para mim no navegador da web a minha interface gráfica. Aqui ele vai pedir uma senha. Eu não defini uma senha durante a criação.
O que eu posso fazer? Eu posso então criar agora uma senha para este usuário, para que ele possa acessar. Claro, como todo servidor, ele precisa de uma senha. Só que para eu conseguir cadastrar essa senha, agora eu preciso então parar o servidor primeiro, né? Eu posso clicar direto aqui no fechar. Eu consegui matar aqui o processo e já fazer a alteração da senha. Caso você não consiga fechar o servidor por aqui, você pode clicar aqui ó, no elefante, em cima e dar um shutdown server. Ele vai fechar aqui o servidor. E aí, claro, isso vai implicar que você precise fechar a janela também do navegador. Então, pessoal, aí o que acontece? Pode ser que no momento em que você tente acessar o Postgres, ele fique avisando o tempo inteiro que a senha está incorreta. Se acontecer isso no seu caso, o que você precisa fazer? A gente vai procurar o arquivo de configuração do Postgres e aí a gente vai alterar um dado. Qual que é o caminho? Então, vou dar um sudo nano e vou colocar o caminho, né? O caminho do meu arquivo aqui está na pasta etc, PostgreSQL 10, que é a versão que eu estou utilizando, main pg_hba.conf. Quando eu abrir esse arquivo, eu vou descer aqui até essa linha aqui, ó, local all PostgreSQL. Provavelmente um de vocês aqui vai estar escrito peer. Vocês trocam isso por idêntico. Ctrl X para sair, Y para confirmar que você deseja salvar e o Enter, ele já salva o arquivo para você. Certo? Depois disso aqui então, para garantir que a minha senha não foi apagada nessa configuração, eu vou executar de novo o meu sudo "-u postgres, né? E aqui eu já embuti o comando do PSQL junto. Então PSQL-C, alter user postgres, passei a senha postgres, coloquei essa senha aqui porque como é um banco que a gente vai utilizar apenas para fins didáticos, mas claro, isso aqui num ambiente de produção você coloca a sua senha segura, né? Dei um enter, ele vai informar para mim que foi salvo, né? Que o papel foi alterado. Depois eu vou fazer o que? Vou conferir a minha senha do usuário Postgres, então eu vou colocar a mesma senha Postgres. Beleza, feito isso aqui, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso reiniciar os serviços do Postgres para que aquele arquivo seja recarregado, né? Para que ele seja recompilado. Então sudo service PostgreSQL restart. Vou dar um enter, ele demora um pouquinho. Terminou. O que eu posso fazer? pgadmin 4. E agora vocês vão ver, ó, que ele já não vai dar mais aquele erro lá quando a gente for conectar. Abrir aqui. Eu abri na tela errada, deixa eu trazer para cá então. Postgres. Ok. Clico aqui em server. Deixa eu só tirar esse aviso aqui da senha. Ele traz aqui para mim agora, ó, já conseguiu abrir aqui o localhost e não tem mais nenhum erro para abrir a minha base de dados, tranquilo? Então, se tiver alguma dúvida, acontecer algum outro problema diferente desse que a gente identificou aqui, só falar comigo que a gente já vê como que a gente pode solucionar.